Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui rapidinho para poder finalizar o último vídeo que eu fiz e eu estava gravando e caiu a internet. 20 minutos falando. Falei, e agora? Como é que eu faço? Falei, agora vai assim mesmo. Não dá? Falei, não vai dar. Falei, vai dar sim. Não dá, vai sem dar mesmo. Vou mandar o vídeo assim mesmo, porque o importante é o conteúdo, né? O que foi falado no vídeo, né? E o tema foi como se livrar de romantismo de mãe. Eu tava falando sobre esse assunto. E então, eu vou finalizar aqui agora. A gente não pode generalizar, porque não são todas, né? Que são ruins, né? Mães ruins. Mas a maioria, né, pessoal? A maioria é. Porque o pessoal tem mania de colocar a mãe lá no pedestal. E às vezes não é uma mãe boa, não é uma mãe bacana, uma mãe legal, né? Então, a maioria das pessoas que eu já conversei, que já vieram conversar comigo, já desabafaram, já falaram, geralmente é problema com a mãe. Quando não é a mãe, é o pai. Quando não é o pai, é a mãe. E quando não é o pai e a mãe, são os irmãos, é a família, né? Então, tem muitas mães boas, que são maravilhosas, que eu sou a primeira a colocar lá no pedestal, porque são mães que educam seus filhos, dão amor, dão carinho e tem o equilíbrio, né? Que a gente tem que ter o equilíbrio na educação com os filhos. Não pode ser nem a mais e nem a menos. Porque se for a mais, se for a menos, a criança vai ter problema futuramente. Vai ser uma criança problemática. Agora, a mãe que consegue dar uma boa educação e equilibrar, saber dar uma boa educação para os filhos, então vai ser um bom adulto, né? Uma pessoa boa, bacana, com caráter, né? Porque o nosso caráter está na nossa alma. Até os 7 anos de idade, a gente forma a personalidade da criança. Depois dos 12 em diante, mais ou menos nessas faixas etárias, a gente forma o caráter da criança. Então, é muito importante isso, a educação. Por isso que o mundo tá do jeito que tá, a educação, né? Tô falando da educação. Porque os pais não sabem da educação. E a gente também não pode generalizar, porque já são pais que têm problema lá atrás, no passado, são pais que têm transtorno, não teve como cuidar, não teve como tratar isso. Então é complicado, né, pessoal? É complicado. A gente quer fazer as coisas para poder ajudar as pessoas, né? Mas é aquele ditado: cada pai, cada mãe, ela dá o que ela pode dar, né? Mas tem umas que são ruins mesmo, que é danada, né? Então, é aquele negócio, né, pessoal? É complicado, mas tudo tem solução. Então, eu tava falando sobre esse assunto, né, do romantismo de mãe. Quando é boa, a gente tem que romantizar, sim, colocar lá no pedestal, porque é uma mãe boa, maravilhosa. Agora, quando não é, gente, aí é problema, porque as mães ruins, elas estragam seus filhos, né? E cada caso é um caso, porque tem vários tipos de problema, né? São aquelas mães problemáticas mesmo. E quando temos esse tipo de mãe, as crianças saem com problema também. Nós somos criados do jeito que a nossa mãe criou a gente. Então a gente sai do jeito que a mãe criou. Cada um vai sair do jeito que a mãe
criou a criança. Aí a sua mãe leva você para poder fazer tratamento terapêutico. Eu já vi muitos casos assim, né? Mas na verdade, quem mesmo está precisando de tratamento é a mãe, não é o filho. Porque a criança, ela nasce e se ela tá com uma mãe que já tem problema, ela vai ser uma criança problemática. Se a mãe é uma mãe boa, bacana, uma mãe que não tem problema, vai ser uma criança que não tem problema. Então, cada caso é um caso. Todas as crianças problemáticas que eu tive na escola eram com mães com problemas, mães com transtorno. Aí fica difícil de resolver. Como dizia o Freud, né? Ele já falava que pra gente nascer já é um trauma, pra gente nascer. Então, todos nós já temos os nossos traumas de infância. E a única maneira de curar isso é resignificando o passado traumático. Você pode curar da forma que for, mas só será curado somente através da nossa consciência, que é a nossa mente, limpando todo o trauma tóxico do passado, seja ele qual for o problema. Se nascer, segundo Freud, já é um trauma, e você ainda pega uma mãe problemática com transtorno, uma mãe ruim, seja lá o que for, só nos resta, pessoal, agarrar em Deus quando a gente cai numa família assim, né? Porque eles falam, né, no lado espiritual, eu aprendi que eles falam que a gente escolhe os nossos pais quando a gente vem pra cá. Eu fiquei chocada quando eu vi isso. Mas tudo bem, né? Faz parte do processo. Então, que a gente escolhe os nossos pais para vir para cá. Então, se você vem para cá numa família e tem problemas, por quê? Ou é karmas de vidas passadas, né, que teve, ou às vezes é karma dessa vida mesmo que a gente já vem para poder resolver com os familiares, né? Então é assim que funcionam as coisas através da lei divina. Então a gente vem para poder pagar os karmas e resolver. Através da resolução do problema, a gente vem para evoluir. A gente só tá de passagem aqui para evoluir mesmo, né? Então, a gente tem que se agarrar em Deus, limpar o nosso mental e curando a nossa criança interior, porque ela já nasce com problema, né? Já nasce com trauma, segundo o Freud. Ainda pega uma família complicada, aí piora tudo as coisas, né? Por que eu quis falar para vocês sobre esse assunto, né? Porque eu também, eu não tive o amor dos meus pais. Eu perdi o meu pai com 5 anos de idade. Eu nem conheci o meu pai. E se perguntar para mim como é que é o seu pai, eu não sei falar do meu pai, porque eu não conheci o meu pai. E também não tive o amor da minha mãe, né? Aquele negócio que eu acabei de falar aqui, né? Cada um dá o que pode. Cada um faz o que pôde fazer. A gente não pode generalizar, a gente não pode criticar, aquele negócio, né? A gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe, né? Aconteça o que acontecer, o que foi que aconteceu no passado, seja lá qual o trauma que foi com os pais, seja lá com quem foi, com o familiar, mas pai e mãe a gente tem que honrar. Arde o que arder, aconteça o que acontecer, pai e mãe a gente tem que honrar os nossos pais.
Porque tem pessoas que já desabafaram comigo, já falaram dos pais, né? Então, a gente não pode criticar, porque eles também não tiveram aquela educação, não tiveram recursos, não tiveram nada. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que se curar, a gente tem que espiritualizar, a gente tem que se agarrar em Deus, criar, como é que fala? Curar a nossa criança interior, para a gente poder evoluir, para a gente poder cada vez mais chegar mais perto da luz, mais perto de Deus, do divino. Então é isso, pessoal. Passei aqui só para dar esse recadinho para vocês, né, sobre o romantismo de mãe. As que são boas tem mais que romantizar mesmo, tem que pôr no pedestal. Agora as ruins, o que eu posso fazer, né? De orientação para vocês. A gente tem que honrar, seja lá o que for, o que foi, o que fez com a gente. A gente tem que perdoar, a gente tem que honrar. Você não é obrigada a amar, porque tem casos que é tão grave que eu já ouvi, e às vezes a pessoa não consegue perdoar por causa de ser tão grave. Mas a gente tem que honrar os nossos pais, tem que perdoar e deixar ir, né? E toca a vida. A gente tem que tocar a vida sem raiva, sem mágoa, tem que limpar tudo isso dentro da gente, né? Então é isso, pessoal. Passei para finalizar o último vídeo que eu fiz sobre romantismo de mãe. E eu vou deixar uma frase para vocês aqui, para vocês refletirem. Fala assim a frase, né? Eu achei linda essa frase aqui, ó. Fala sobre a religião, ó. Religião te põe no aquário, uma gota no aquário. A espiritualidade te põe no oceano. Imagina uma gota no oceano, gente. Vocês estão vendo a diferença? Que nem eu sempre falo aqui no canal, né? Eu não falo de religião, a gente tem que respeitar todas, porque elas são bem-vindas, porque ela ajuda muitas pessoas a se aproximar mais de Deus. Mas vai chegar uma hora que você vai estar tão iluminado, tão espiritualizado, que você não vai precisar mais de religião, você não vai precisar mais de terceiros. A sua conexão vai ser direto com o divino. Então você não vai precisar mais. Enquanto a gente precisa, ajuda muito. Mas vai chegar uma hora que a gente não vai precisar mais. Então, pessoal, fica essa dica para vocês. Desculpa aí do ocorrido do vídeo, que não deu para finalizar. Desejo tudo de bom para vocês. Se inscreva no canal, me deixa um like, deixa um coraçãozinho sobre o conteúdo, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, como é que foi. Porque o que eu passo aqui para vocês é a pura realidade da vida. Eu falo de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu conto um pouco dos especialistas, né? O parecer dos especialistas na área que fala sobre esses assuntos. E eu falo um pouco da minha experiência de vida. Aí eu junto os dois e passo para vocês. Porque é bom, né? É o que eu sempre falo aqui. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente se liberta. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente se cura. E a gente se livra da Matrix. E você se conecta direto com o divino. E é tudo de bom. Deus é maravilhoso na nossa vida. Só não enxerga quem não quer, pessoal. Então é isso. Tudo de bom para vocês e até a próxima.